Olá pessoal, bem-vindos ao canal Quer Que Eu Desenhe. Hoje é a aula 2 de desenho para iniciantes e vamos dar continuidade ao desenho que fizemos já na aula passada com folhagens, tá? Então eu vou continuar aqui o mesmo exercício, que é uma forma de estar soltando a mão de vocês. Eu trouxe aqui outros tipos de folhas. E olha, por exemplo, essa daqui é uma folha do jasmim manga, é uma árvore que eu adoro. Eu peguei essa folha, tirei a folhinha para poder trazer este modelo para vocês e vocês verem que esta folhinha, se ela for representada assim, eu terei um retângulo deitado, né? Ou um retângulo em pé. E aí eu insiro a minha folha, eu inscrevo a minha folha dentro dessa forma geométrica. Então nós vamos começar continuando com os lápis de ponta grossa, os lápis B, tá? Então nós vamos traçar aqui um retângulo primeiro na vertical. Olha só, vejam que a minha linha também não fica tão certinha, gente. E eu não estou usando em nenhum momento a borracha, tá? Depois, em uma determinada aula, eu vou falar de borracha com vocês. Eu prefiro que nem tenha aí por perto. Vamos lá. Vamos observar que essa folha, ela tem um pedacinho do caule, né? E depois ela começa estreita e ela vai fazendo como se fosse uma linha orgânica, né? E aí ela vai e fecha lá na pontinha. Então vamos lá. A gente começa com esse caule, tá? E este aqui desse lado, né? Existe uma espessura nesse caule, tá? E aí aqui nós vamos trabalhando esta curva até chegar lá em cima. Ah, eu quero fazer maior a minha folha. Estende o desenho de vocês. Não tem problema, tá? Depois voltamos com a linha orgânica pelo outro lado. O retângulo, ele serviu só como uma referência para eu saber que essa folha não é quadrada, que ela é mais retangular. Então, tá aqui a minha folhinha já representada na aula de hoje e que o caule, ele tá grossinho aqui, mas ele vem aqui pelo centro da folha, fazendo uma curva também e vai até a extremidade da folha, porque ele está alimentando para o crescimento dessa folha, né? Então a gente pode duplicar essa folha. Vamos aqui, ó, traçando uma linha dupla, pá. E agora a gente vê que os veios, eles são bem simétricos, ou seja, com medidas bem próximas um do outro. Vocês vão se acostumar com a minha linguagem de desenho, que vai estar sempre voltada para essa área, tá, gente? Então, quando eu falo de simetria, ou seja, um é do tamanho do outro ou a distância entre eles é a mesma. Isso é ser simétrico, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai aqui, ó, trabalhar com as linhas de forma um pouco mais simétricas e olha lá, a distância mais ou menos igual. Olha como a nossa folha vai ficando linda, gente. E aqui até ela vai se aproximando um pouquinho mais uma da outra. Então, as que vêm por aqui, vamos estar quase que ligadinhas uma com a outra, de um lado com o outro, né, ó. Eu solto a mão, começo mais apertadinho e aqui eu solto, ó. É isso que vocês vão estar fazendo. Olha só. E lá está a minha folha. Tá? Eu vou passar a canetinha para ficar mais visível também para vocês. E se vocês pegarem uma folha aí na casa de vocês, vão observar que ela tem como se fosse um babadinho aqui por dentro, ó, umas curvinhas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver.
elas têm uma curvinha. Então, eu vou estar representando essa curvinha aqui por dentro também, ó, gente, tá? Como se tivesse uma ligadinha à outra. E é até bom, olha o exercício das linhas outra vez, ó. Tá? Pronto, tá lá minha folha linda, que eu vou passar a caneta. Vocês não, só eu. Para que vocês vejam o que vocês já conseguem fazer. Aí. Aqui a linha central da minha folha e os veios que estão por aqui. Soltem o traço mais fortinho, mais perto do centro, que é onde vai alimentando a folha, né? Então ele é um pouquinho mais fechadinho. Aí, agora aqui a gente pode, no caso dessa folhinha, até estar colocando uma bem próxima da outra, um lado com o outro. Então tá aqui, ó. Agora aquela curvinha que eu falei que elas têm. Olha só, gente. A gente ainda não está trabalhando com texturas nessa folhagem, mas vocês já conseguem ver o que é possível fazer com um simples objeto que a gente tem aí perto das mãos da gente, tá bom? Em casa. Então, eu gostaria de criar umas texturas. Posso colocar vários pontinhos? Pode. Então, se vocês querem começar a enriquecer essa folhinha, então vocês começam a colocar pontinhos, né? E onde tiver mais clarinho, menos ponto. Onde tiver mais escuro, ou seja, a sombra na folha, pode fechar um pouquinho. Então, por exemplo, aqui, veja que os pontinhos estão mais próximos do que na margem da folha. Então, veja só, eu começo a fazer os pontinhos e onde eu quero criar uma sombra maior, eu aumento a quantidade de pontinhos e vai parecer que ela tá mais escurinha por aqui. Percebem? Olha só. Olha aí, gente. Olha que legal, tá? Uma simples folhinha já faz a gente se distrair, faz a gente ter criatividade, porque a gente vai olhar para um objeto e ver o que eu posso tirar desse objeto para trazer para o papel. Então, são várias coisas boas que o desenho traz para a gente. Além da atividade motora, né, do exercício, a gente tem um exercício mental também, porque primeiro é a mente, né? A gente primeiro olha e primeiro a gente entende o objeto. Depois que a gente entendeu o objeto, a gente tenta representar, sem medo nenhum. Olha aqui, da onde vocês estão vendo, que existe mais claridade nas bordas dessa folha. E o centro dela é um pouquinho mais escuro. Por isso que eu pus mais pontinhos na parte interna dessa folhinha. E isso vai dando um resultado estético lindo para minha folha, tá? Sem medo, olha, aqui a folhinha estava mais viradinha, então eu vou acrescentar mais pinguinhos, pontinhos, porque vai parecer que ela tá um pouquinho mais escura nessa parte de cima do que na parte de baixo. Viu só? Viu como é fácil? Será que tá tão difícil assim? Acho que não, né? Bom, gente, eu tenho aqui um outro modelinho que é o alecrim. Olha que graça o alecrim, tá? Então, nós vamos fazer a representação desse alecrim. Além de trazer um cheirinho gostoso para cá, quando a gente tira o galinho do alecrim, que depois pode virar um chá, pode virar um banho, pode fazer o que quiser com o alecrim, colocar na comida, né? Quem gosta.
eu aproveito esse galinho que eu tirei para poder fazer a representação. Veja que as folhinhas são bem estreitas e o caule dele mais grossinho, até quase que mais grossinho do que a própria folhinha. E que eu tenho folhinha para lateral direita, para lateral esquerda, eu tenho folhinha para frente, folhinha para trás, ela dobradinha, só que ela é bem curva, ela é bem orgânica, né? Veja essa daqui, ó, bem orgânica, né? Então, nós vamos o quê? Olhar para esse galinho e fazer a representação desse galinho também, tá? Sem aquele compromisso exagerado de ficar exatamente como está. O importante é pegar o modelo e tirar as referências dele trazendo para cá. Quem olhar para cá vai ver que isso aqui é o desenho. Desculpe, o desenho de vocês é um galinho representado do alecrim, tá? Então vamos lá. Então a gente tem um caule central. Eu já vou até desenhar com a canetinha por causa do nosso tempo. Assim a gente ganha tempo no desenho. Então veja só. Eu tenho um galho central que não é reto, ele tem uma curva. Tá? Deixa eu até pegar aqui meu óculos, gente. Vamos lá. Então, lá na extremidade dele, eu tenho galinhos menores, porque esses galinhos estão crescendo. Então, eles são menores do que os que estão aqui embaixo, né? Esses são os mais velhinhos, nasceram primeiro. E depois foram nascendo os outros. O que eu preciso aprender, e que vou aprender em desenho para iniciantes, é saber observar de onde sai a minha folhinha. Então, veja. Eu tenho aqui um galinho que ele tem uma espessura, que aqui para baixo, certamente, ele é mais grossinho do que lá na extremidade. E de lá da extremidade, me saem algumas folhinhas bem fininhas. Por quê? Porque elas estão nascendo, elas são bem novinhas. Então, veja, elas começam e vão até a extremidade mais fininha. Olha só. Para cá, a mesma coisa. E a gente vai preenchendo o nosso galinho com folhinhas. Começam fininhas, né? Começam fininhas, fazem uma curva e vem aqui. A mesma coisa do lado de cá. Tem uma folhinha aqui. Quando tá atrás do objeto que vocês já desenharam, vocês interrompam. Então, veja só, vamos supor que eu tivesse uma folhinha aqui. Ah, ela tá lá por trás. Olha como isso já vai ficando mais bonito, gente. Porque a gente vê que ela tá lá atrás. Ah, e ali atrás tem uma outra folhinha. Só que ela tá para baixo. Pontinha e olha lá. Olha que elegante que vai ficando o nosso desenho. Eu amo fazer folhagens. Tá? Olha só. Ela atravessa, para não passar ela por cima, vocês até podem na hora de desenhar passar por cima, mas depois vocês reforçam ela com o lápis, né? O lugar certinho que elas vão estar. Olha aqui. Aí tem o folhinha que tá aqui na frente. Aí eu tenho outra folhinha que tá por aqui assim, ó. Eu vejo dessa forma. E ela ainda tem uma linhazinha no meio, viu, gente? Se vocês pegarem um galinho de alecrim, vocês vão ver que ela tem uma linha bem fininha no meio, que é o veio que leva o crescimento, né, os nutrientes para a folha se desenvolver. Então ela é bem assim, ó. Ela tem uma linhazinha mais fininha que vocês podem fazer com lápis mais fininho da série H ou mesmo B, mas de forma bem delicada, não apertando a mão. Olha como tá ficando lindinho. Bom, vamos preencher um pouquinho mais esse espaço? Vamos lá. Vai ali por trás, significa que a minha folhinha tá lá atrás. Olha só. Outra vez, essa folhinha aqui, essa folhinha ela começou ali, mas ela tá querendo vir aqui por trás. Olha, mas ela já é compridinha. Olha ela lá. Aqui a mesma coisa. Outra folhinha. Tá? Outra folhinha por aqui. Vamos colocar mais uma folhinha aqui assim. Aí. Olha só, gente. Olha só que delícia de exercício fazer um galinho de alecrim, não é?
Então, veja só, vocês conseguem fazer. Não fala para mim que não consegue. Qualquer um de vocês vai conseguir. Olhem. Ah, e ali eu tô vendo que tem um galinho para cá e ela vem uma folhinha. Quer dizer, como se estivesse nascendo um brotinho ali. O importante é soltar a mão, gente, ó. Solta a mão. Veja que a folha é bem fininha. Começa fininha, alarga um pouquinho, depois ela estreita novamente. Olha só. Olha, gente, que gostoso fazer isso. Hã? Não é? Veja só. Veja só. Veja como tá ficando enriquecedor o nosso exercício. Aqui eu vou colocar como se fosse um brotinho também que tá soltando outros brotinhos. E aí eu posso fazer dessa forma. E aí aqui eu faço mais rápido, gente, obviamente, porque eu desenho desde criança. Então é uma coisa assim, eu já tenho mais habilidade com o material, inclusive, tá? Mas vocês, um dia eu também comecei, gente. E não quer dizer que eu sei tudo. Eu tô aprendendo o tempo inteiro, eu tô estudando o tempo inteiro, tá? Então fiquem tranquilas, não desistam na primeira. Olha como é gostoso, faz um para cima, faz o outro por trás para baixo. Olha só. E eu vou aqui mostrando para vocês de forma bem gostosa, bem leve, bem solta. Olha aqui. Esse tá aqui. Ponha esse aqui para cima agora, ó, cruzando. Vai cruzando as folhinhas. Saem aqui, sai aqui. Aí aqui solta uma folhinha também. E aqui outra folhinha. Tudo isso que eu fiz aqui, vocês deverão fazer com o lápis grafite, de preferência um lápis grosso da linha B. E se vocês quiserem depois sombrear, é claro que pode. Pega o lápis mais grosso que vocês têm, porque daí vocês vão ver como é que o traço fica. Vocês podem olhar para a folhinha e falar, olha, a minha folhinha, além do tracinho no meio, ela é cheia. Então vocês podem fazer isso e pintando todas as folhinhas de vocês. Uma hora mais apertadinho, outra hora menos apertado. Quando tiver mais apertada é porque ela tá mais sombra. Quando ela tiver mais luz, menos apertado. Deixa a mão bem solta, bem leve, tá? É importante vocês sentirem a força que vocês fazem para desenhar, tá? Eu tenho aqui outras folhinhas, mas na próxima aula a gente vai retomar esse exercício, que é um exercício que eu acho que ajuda muito a gente a começar a entender um pouco o desenho. Em cada aula, a ideia é estar trabalhando com o material, ou uma aula, 2, 3, com o mesmo material, mas vamos passando por diversos materiais. Vamos trabalhar com carvão também, que existem umas barrinhas de carvão. Vamos trabalhar com lápis de cor, com canetinha. Então, à medida que vocês vão tendo material, vocês vão aperfeiçoando o desenho de vocês. Por exemplo, eu poderia ter pintado essa minha folha com uma canetinha verde, não é? Então, eu poderia ter o contorno em preto e pintá-la de verde. O alecrim é a mesma coisa, assim já aprenderia as diferentes tonalidades de verdes que a gente pode colocar no nosso desenho. Bom, a nossa aula foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Façam mais exercícios em casa, né? Aí no espaço de vocês, onde vocês estiverem. Como eu disse, estão numa clínica, façam exercício. Estão no consultório esperando o dentista, façam exercício. Não esqueçam de carregar o caderno de vocês. Assim vocês passam um pouquinho de tempo sempre aprendendo, tá? Estou aqui para isso. Muito obrigada, até a próxima. Um beijo.